Persevera está vendo aí para a trajetória da taxa Selic, como que a gestora está posicionada no mercado de juros, já que ao longo desse primeiro semestre a gente viu aí os juros futuros caírem muito, né? O mercado agora está na expectativa de que o Banco Central finalmente comece a cortar os juros no segundo semestre. O que vocês estão vendo aí para frente, né, no mercado de juros? É isso mesmo, né, Júlia? O Banco Central, nessa sua última comunicação, nas últimas comunicações, finalmente eles sinalizaram que estão bem próximos aí de iniciar o ciclo de cortes. Eles, no comunicado e depois na ata, apontaram que a melhora da inflação para trás, a melhora dos números de inflação que saíram e também a melhora das expectativas de inflação finalmente abriam espaço aí para você iniciar um processo de afrouxamento monetário, né? Então, isso se junta a um cenário que a gente vem vendo bastante positivo para o Brasil, em uma série de dimensões, né? Em primeiro lugar, o Brasil tem todos os seus problemas, né? A gente sabe, uma dívida importante, né? Um setor público que gasta muito, mas é um fato que, num contexto em que diversos outros países emergentes, grandes, relevantes, estão com fundamentos até piores do que o Brasil, a gente acaba ficando, né, nesse concurso de feiura, a gente acaba ficando um pouco menos feio, né? Isso se deve muito às reformas que foram implementadas nos últimos anos, né? Embora o que a gente vê, a narrativa do mercado sempre tenha sido de que o Brasil não faz as reformas, né? O Brasil não caminha no sentido de melhorar seus problemas estruturais, o que a gente viu efetivamente, nós na Persevera temos mantido essa visão já há bastante tempo, é que você teve um período reformista muito relevante, né? Por mais que a gente tenha passado ali pelo período da pandemia, quando os gastos públicos subiram muito para conter, né, os danos econômicos, né, do próprio fechamento, né, decorrentes da pandemia, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que voltou rapidamente a um nível de dívida pública muito próximo, né, agora melhor do que tinha anteriormente. Isso foi por conta das medidas compensatórias tomadas durante a pandemia, mas também por uma série de medidas que foram sendo tomadas ao longo desses anos. É claro que, quando houve a transição política no ano passado, né, o mercado se encheu aí de dúvidas em relação a se esse cenário deveria continuar, se a mudança política não ia nos levar a um descontrole fiscal, porque, afinal de contas, assumiu um governo com um alinhamento mais à esquerda, que normalmente tende a elevar os gastos públicos. Mas o que a gente viu aí nos últimos meses, com a aprovação do arcabouço fiscal, do novo arcabouço fiscal, né? O novo arcabouço fiscal, ao nosso ver, ele não é tão bom quanto o que a gente tinha antes. O teto de gastos conteve muito bem os gastos públicos no Brasil por muitos anos, mas ele traz uma racionalidade, uma previsibilidade para a trajetória de gastos. Quando você combina isso com uma situação mais favorável global, você tem aí um fundamento fiscal que ajuda o país, né? E aí, finalmente, né, a gente viu até isso ser reconhecido, né? No mês passado, a S&P, a agência de classificação de risco, mudou aí o rating, a perspectiva do rating soberano do Brasil para positivo. É porque ela reconheceu que houve uma mudança de governo, mas não uma mudança drástica nessa trajetória fiscal. Enfim, eu desviei um pouco da pergunta diretamente, mas o ponto central é que agora, com a preocupação fiscal se reduzindo, com o Banco Central indicando que já está no momento de reduzir a taxa, de iniciar o processo de queda de taxa de juros, e mais recentemente, né, com a confirmação da meta de inflação em 3% pelo CMN semana passada, né, houve essa mudança aí, a meta de inflação agora passou a ser contínua, né, uma mudança operacional, mas que na verdade não muda muito o que o Banco Central já fazia, né, já trabalhavam com horizonte móvel, com o que eles chamam de horizonte relevante. Mas o mercado tinha muito receio de que você teria uma elevação da meta de inflação para poder artificialmente baixar a taxa de juros. Com isso saindo do mapa, a gente já viu aí nessa segunda-feira as expectativas de inflação longa caírem bastante, né? Assim, bastante para o tipo de oscilação que esse indicador costuma ter. Então, estão alinhados aí todos os fatores para o Banco Central realmente começar a cortar a taxa de juros. A gente acha que ele deve começar a cortar num passo de 50
basis points, meio ponto percentual. Já a partir de agosto? Já a partir de agosto. A sinalização dele, a comunicação que ele fez é condizente com ocasiões no passado em que eles cortaram de 25 em 25. Mas desde que ele sinalizou, a gente teve muitas notícias positivas, né? A gente teve, inclusive, notícias que o Banco Central estava esperando para reforçar essa visão de que ele pode cortar, né? Então, a confirmação da meta em 3%, sem dúvida. A questão, posteriormente, de que as expectativas de inflação já começaram a cair. A gente não vê muito motivo para elas ficarem muito distantes de 3%, né? Então, ao longo do tempo, com uma política econômica sensata e robusta, não tem muito porquê ela não convergir aí para o 3% e vai abrir, portanto, espaço para ele começar o corte até num passo maior do que o mercado, do que ele sinalizou. O mercado hoje está no meio do caminho, né? Entre precificar que ele começa com 25 e que ele começa com 50. E um pouco mais para frente, né, olhando uma trajetória mais longa, a gente tem a visão de que a taxa de juros foi de novo levada para um patamar muito contracionista, né? O processo inflacionário joga o Banco Central numa luta muito difícil, em que ele está subindo a taxa de juros, mas a inflação continua surpreendendo para cima, as revisões vão sendo para cima, né? Então ele vai acelerando ali aquela alta, até que chega um ponto em que a política monetária fica muito contracionista, acompanhou a inflação e a inflação começa a cair e você abre uma grande diferença, né? Um juro real olhando para frente muito alto, né? Então a gente acha que, como isso agora começou a acontecer, provavelmente vai abrir espaço para ele fazer cortes aí, acelerar esse ritmo de cortes aí, talvez para 75, acho que em algum momento ele vai ter que acelerar e talvez, dependendo de como cair a inflação, de como se comportar a inflação, pode ser que ele corte aí de um ponto percentual. Não é impossível que a gente veja isso nos próximos meses, não. E como que vocês estão posicionados aí diante desse cenário? A nossa visão tem sido já há alguns meses muito favorável para os mercados de renda fixa, né? Então a gente gosta da parte pré-fixada, da curva pré-fixada. Com os juros no patamar que estão, a verdade é que tem prêmio aí nos diversos prazos da curva de juros, né? A parcela muito curta da curva depende um pouco de como vai ser o ritmo do que o Banco Central vai decidir. Se o Banco Central decidir ser um pouco mais conservador, pode ser que você tenha alguma oscilação ali na parte mais curta, mas a contrapartida disso é que você acaba colhendo aí uma apreciação cambial mais forte se ele acaba cortando devagar e a ponta longa da curva acaba reagindo melhor. Então, a gente gosta de uma posição distribuída, aí, um pouco na parte mais curta e um pouco nos vencimentos mais longos. E os juros reais a gente gosta também. Um pouco menos no curto prazo, porque esse movimento de queda de expectativas de inflação atrapalha um pouquinho a dinâmica dos papéis IPCA, né? Então, quando você tem a queda na inflação esperada pelo mercado, né, que a gente chama de inflação implícita, os títulos pré-fixados acabam indo um pouquinho melhor. A gente acredita que esse é mais ou menos o momento que a gente está vivendo, mas o nível dos juros reais também está bem elevado, então a gente gosta também dessas posições. No nosso fundo de renda fixa ativa, a gente tem posições importantes nos dois mercados.